Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Tem um Negócio Agora. Eu, André, novamente dividindo a bancada com o nosso querido colega e parceiro Dirceu. E hoje temos um desafio de falar novamente, né, acerca de empreendedorismo, analisando o passado, né, o empreendedorismo ontem, né, o hoje, né, e também arriscar algumas previsões aí no futuro, né, baseado no que a gente projeta para frente. Então, quais seriam os desafios? E para isso, Dirceu, nós temos dois convidados que eu passo a palavra para ti agora para iniciar a apresentação deles. Vamos lá. Hoje a gente tem um podcast bem interessante porque o nosso tema, que é Tem um Negócio Agora, ele se caracteriza por trazer pessoas que passaram por isso, que tiveram dificuldades e trazem para nós um pouco da sua experiência. Por isso que é um podcast que traz alguns conteúdos que às vezes a pessoa fica assim, eu não sei sobre isso, não conheço sobre isso, mas para nós é muito importante esse compartilhamento das experiências minha, do André e dos nossos convidados que podem nos auxiliar nesse processo. Então vamos lá, André. Hoje nós temos aí então dois convidados especiais. Eu inicio então fazendo a primeira saudação aqui para a Caroline dos Santos, nossa convidada. Ela é diretora, vou ver um breve currículo aqui dela. É diretora da Companhia Estratégica há mais de 10 anos, bacharel em administração, pós-graduada em engenharia de produção e gestão estratégica empresarial. Cursou negociações internacionais na Universidade Laica Eloy Alfaro de Manabí, na cidade de Manta do Equador, e Universidade Miguel de Cervantes. Atua como auditora líder em organismos de acreditação ministrados na área de qualidade e meio ambiente. É diretora de núcleos setoriais da AMP de Itajaí, diretora de núcleos setoriais da FAMPESC e instrutora na Universidade Web Motors. Então, bem-vinda, Caroline. Vamos encarar o desafio hoje. E o Dirceu também tem um convidado que ele precisa apresentar. É um convidado especial aí, nosso professor Célio, né? Professor da Univale, que tem uma longa experiência aí no empreendedorismo, nessa área que a gente atua. E o professor Célio é formado em Engenheiro de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Engenharia de Produção pelo COP de Rio de Janeiro, professor do curso de Administração da Univale, do curso de Administração da PUC do Rio de Janeiro, consultor do SEBRAE, com uma longa experiência nessa área, e participou da Fundação de Gerenciamento do Unijúnior da Univale, que é muito importante nessa área empreendedora, e hoje também é comunicador da Rádio Conceição, né, Célio? Então a gente, nessas breves apresentações, aí, a gente gostaria primeiramente que vocês contassem um pouquinho da história de vocês aí, porque aqui é um resumo formal, né? Mas nós vamos deixar vocês à vontade para se apresentar aí para nossos espectadores. Quem começa? Eu quero inicialmente agradecer esse espaço, esse precioso espaço. Sei do sucesso crescente dessa marca, dessa reflexão, desse desafio. Tem um negócio agora extremamente pertinente para o momento da economia mundial e da economia brasileira. Então, parabenizo o Dr. André, o meu amigo Dirceu Dresch, né, e por esse espaço. Então, e fico mais orgulhoso ainda quando eu vejo o currículo da Caroline, já vi o trabalho dela, já vi feedbacks sobre clientes de primeira linha. Eu já vi dia de semana ela encher aquele coworking ali, que ela depois vai fazer o nome da rua. Ela encheu o dia de empresários de Timbó, de Itaió e tudo enchendo reflexões sobre normas de qualidade. Então eu estou num ambiente extremamente propício à reflexão do empreendedorismo. Muito bom. E aí, Carol? Gente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Me sinto honrada pelo convite de vocês em participar deste podcast ao lado do professor, querido professor, e também, ainda mais para falar de uma coisa que está no meu dia a dia, está na minha construção, na minha história, que é o empreender. Uhum. E é um desafio constante. Todo dia a agenda do empreendedor ela é um desafio. E é muito gostoso falar sobre isso, porque não existe uma fórmula certeira, mas a gente tem muita ferramenta que direciona a gente para um caminho, né, para estratégias onde a gente pode oportunizar melhores negócios ou a gente aproveitar melhores oportunidades do mercado.
Eu acho que empreendedorismo é um experienciar também, mas é importante a gente ter bastante bagagem e conhecer boas práticas, né? Eu estou na frente do meu professor, que me deu a base, né? Um dos professores que fizeram parte da minha trajetória, que me deram a base para que eu, ao encarar o mercado empreendedor, eu tivesse ali os menores erros. Mas eu cometi bastante erro, porque a gente é teimoso. Mas minimizou. Mas minimizou, porque, como eu estava conversando hoje até com um cliente, quando a gente tem alguém do nosso lado que diz, olha, ali é perigoso, ou a gente é teimoso e vai, ou a gente é sábio, ouve, opa, é um caminho que a gente pode escolher não percorrer, né? Então, aí a gente aproveita toda essa sabedoria, né, das pessoas que nos auxiliam e nos orientam nesse caminho. A gente brinca que ou o cara tá careca ou tá com cabelo branco, não é à toa, né? Não é à toa. Passou alguns perrengues que nem os outros, né? E essa é essa dinâmica, né, de começar um negócio e pelo menos ter um direcionamento, né? Hoje você tem muito mais possibilidade de ter êxito, né, errar menos, porque as ferramentas, como você falou, são mais eficientes e são mais facilitadoras desse processo também todo do empreendedor. Muito mais disponível, né? Exato. Disponíveis aí. A gente tem uma facilidade na informação hoje, né? Inclusive, a gente tem tanta informação que é até difícil a gente trabalhar. Mas tendo uma boa orientação, tendo um bom direcionador, a gente tem as melhores práticas aí muito acessíveis, né? Verdade. É isso aí. Professor Célio, a gente comentando aqui sobre empreendedorismo, como somos de gerações diferentes, a ideia do podcast hoje a gente tem uma noção, por exemplo, como que era empreender há 20 anos atrás, como isso, que o nome empreender é uma coisa que parece nova, mas ela era feita de outra forma, tinha um outro significado naquele momento, era simplesmente aquele que tinha um ofício e gostaria de montar o seu negócio e começava, né? Então eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi essa trajetória do empreendedorismo no Brasil aí. Eu tive o privilégio de pertencer a um tempo onde surgiu o empreendedorismo enquanto tal. Até uma palavra que não era muito usada não, o empreendedorismo, e virou uma palavra da moda, mas uma moda não superficial, uma moda real. O marco teórico, mais ou menos, foi no final do milênio, e um livro, O Fim do Emprego. O Fim do Emprego, ele já reflete... um autor inglês, Jeremy Rifkin, mais ou menos assim. Mas então, esse fim do emprego já reflete um desmonte do modelo taylorista, o modelo fordista, de produção em massa. Porque houve um impacto muito grande com o modelo japonês. Eu, quando escrevi a minha dissertação de mestrado, foi uma das primeiras, não digo de melhor, mas a primeira, pelo menos cronológica, sobre o fenômeno japonês. Mexeu, foi uma cacetada no estômago do orgulho norte-americano, que foi a década de 80. Os ciclos de controle de qualidade, a mudança do paradigma para a gestão participativa e assim por diante. Por outro lado, o curso de administração, ele tinha uma disciplina que era a administração da produção 1 e 2, de modo que se formavam profissionais para grandes empresas. O objetivo do curso de administração era formar o gestor para gerenciar uma grande empresa. E era um instrumental rico mesmo, poderoso. Mas com essa mudança do paradigma, com esse desmonte da grande empresa, e tem outro livro também importante, que é o Small is Beautiful, o negócio é ser pequeno. E tudo isso passa por coisa que a Carol é doutora, que é estratégia. Então havia a estratégia da sobrevivência. Também teve uma influência da guerra do Vietnã. O poder norte-americano absoluto ali não conseguiu vencer os Vietcongs, a guerrilha, a técnica da guerrilha. Por outro lado, eu fui bafejado pela sorte por pertencer à geração, faço parte da geração que formou o Sebrae. Eu trabalhei no Sebrae catarinense, Floripa e no Rio de Janeiro. E ainda peguei, enquanto estagiário, a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro com o Sebrae com C. Eu disse, desce, ó. Aqui em Itajaí tem gente que é pioneira no Sebrae. Com C ainda. É porque nós vivemos nas gerações da pouca memória, da memória curta, e há uma sensação de que tudo brotou. Mas até para devolver a palavra, porque é um debate rico, estamos com o doutor André Biden aqui, e o Dirceu. Dirceu, por exemplo, é um sinônimo do empreendedorismo, se meter para esse interior catarinense vendendo máquinas,
Vender máquina ia ser tão difícil como vender colchão ou plano de seguro, entende? Um homem desse que compreendia as necessidades locais. Mas a minha herança de Sebrae me ajudou muito, nós participamos. Eu me lembro que saía de debates, laboratório, a questão do balcão Sebrae. Que não dava tempo, por exemplo, eu ia ver uma fundição em videira, em caçador e tudo. É um conceito de extensão, de levar racionalidade econômica, financeira, mercadológica, inovação de produto para... Era louvável, mas o efeito era pequeno. Com as ideias dos balcões, Sebrais, melhorou muito. Então a gente ajudava muito a pessoa que tinha um produto, tinha uma concepção de negócios, a fazer um custo, a não perder dinheiro. Era um grande drama, era o custo, como vou fazer um preço, ou cobro lá em cima, ou cobro lá embaixo, ou empato. E depois vieram as concepções mais modernas, mais desafiadoras, professor, que é, por exemplo, a ideia da internacionalização. Trazer o know-how do vinho para os produtores de vinho, trazer Itália para cá, e turismo, e assim por dentro. Abriu demais o leque também. Mas, no fundo, era uma ideia que o Dirceu é o fera nisso, que é o mentoring, ajudar aquele homem lá em Tresitilha, lá no fundo, sabe? Olha, o que tu está fazendo é bom, tens que melhorar um pouco, atacar o desperdício e tal. Tive outras sortes, eu fui mais sorte que juízo. Peguei uma coisa, o início das normas de qualidade, quando começou a ISO 9000, e nós viajamos por esse estado todo divulgando isso, gestão da qualidade, garantia da qualidade. Eu cometi uma pequena ilegalidade, doutor do direito já vai me... que era tirar cópia da ISO 9000, que era proibido. Era proibido, a BNT não permitia, era uma pequena transgressão que a gente dava para os alunos. Olha, leia, cara, não vai longe não, folheia, que é demais. E a Carol e a geração dela, a empresa dela, ela hoje eu não sei nem em que número de normas, ela faz altos seminários de normas de qualidade, gestão da qualidade. Mas, digamos, esse desmonte do modelo gerencial tradicional, produtividade. Passamos para o paradigma da produtividade para a qualidade. Os japoneses, o Deming, entende? Aquela revolução, porque mexeu com todo mundo. O Japão pós-guerra, duas bombas nucleares, atômicas, Hiroshima e Nagasaki. Desmonte, o Japão não tinha tradição nem terra agrícola. Criou-se em cima disso que vocês estão fazendo aqui, com galhardia, tem um negócio agora... cursos de qualidade, curso de estatística para quem sobreviveu. Aquela espinha de peixe, o gráfico de Pareto, parará. Então, como a gente escutava antigamente, teve o Dirceu pegou isso aí, o projeto Minerva na rádio, o projeto Madureza Ginasial, era na rádio Bombardeio, orientado por americanos, Deming, juram, e eles tinham lá esqueci o nome dele agora, era o Ishikawa. Ishikawa era um japonês, um gerente, que falava o inglês e que adaptou as ideias do Deming, que é muito simples, o Deming é expulsar o medo. Fazer o que vocês estão fazendo aqui? Não, expulsar, vamos aqui nesse andar, aqui nesse prédio, não é mesmo? Sobre a batuta do samba, vamos fazer expulsar o medo. Mas falei demais. Fala, Carol. Desculpa, eu me empolguei. Não, mas é interessante você ver, porque é um resgate. Desculpa, Carol. É um resgate histórico, né? Isso é bacana, porque eu acho que é importante uma colocação que o professor Sérgio fez. Eu acho que, porque, sei lá, quem sabe por essa geração mais imediatista, ou por esses tempos mais imediatistas que a gente tem vivido, muito por rede social, muito pela forma de vida hoje atual, a gente esquece que as coisas foram construídas. Com certeza. Entende? Tudo na vida é um processo de construção.
Hoje, por exemplo, eu estava na universidade de manhã fazendo banca de monografia, elogiei um trabalho que foi apresentado e a menina ficou emocionada por ter elogiado. Não que eu seja um carrasco, mas é que não esperava que fosse elogiada. É o rigor e daí, porque o pessoal tem um certo medo de botar meu nome como avaliador. E daí eu disse assim, é uma construção. Isso daqui, você não acordou hoje de manhã e disse, hoje eu vou apresentar meu trabalho, legal, vou lá fazer a banca. Não, você já está 6 meses. Isso. Planejando como que vai ser o dia 8 de novembro, às 9 horas da manhã, na Univale. Entende? Então, tudo é uma construção. A vida é uma construção. E a gente tem aquela ideia de que a construção é algo reto, uma linha reta para cima. A gente tem aquela imagem que vou construir uma linha reta para cima. A construção é alto, é baixo, às vezes desce lá embaixo, às vezes sobe um pouquinho, e assim você vai evoluindo. E daí, só para fechar o que o professor Célio falou, e eu acho que é interessante ouvir ele, justamente por isso, porque a gente esquece que as coisas foram construídas. Isso que está hoje aqui foi pensado, foi idealizado. Nada existe no mundo físico que não tenha, de algum modo, existido antes no mundo metafísico, no mundo das ideias. Então, tudo tem que ser pensado antes. Para fazer essa caneca, alguém pensou nessa caneca. Exato. E depois construiu a caneca. É o que o pessoal esquece, que tudo é processo, né? A diferença é que hoje ele é mais curto, mas tem gente que acha que vai sair do ponto inicial e chegar no final sem precisar passar pelos processos. É por isso que as empresas dão certo ou dão errado. Com certeza. Né? Ele só enxerga onde é que ele quer chegar, mas ele não tem processo no meio para chegar lá. Né? Então, a facilidade é maior, a brincadeira do tempo antigo, né? A antologia é bom, faz parte de tudo isso, né? Porque é que nem o André falou, nada aconteceu por acaso, nada que está aqui hoje aconteceu num estalar de dedos. Né? Isso foi construído, foi pensado, foi desenvolvido durante anos. Quanto tempo se utilizou de estudos para poder chegar onde as indústrias estão hoje? Né? A questão do CCQ, eu participei de CCQ na minha época. Eu era estagiário da New Holland em Curitiba. Sim. E que estava iniciando o processo CCQ. Aquela apostila eu tenho até hoje em casa. E que funcionava. E funcionava. Né? Então, assim, eu acho que todos esses movimentos para chegar no empreendedorismo hoje passou por muita evolução. Com certeza. E muito estudo. Né? Muito estudo. Não é uma coisa que sai do nada. E é bacana de se eu pensar dessa forma, porque a gente está num momento, e acho que eu vou entrar um pouquinho na tua seara, mas acho que você vai poder falar melhor. O movimento do empreendedorismo hoje, ele está muito aceso, né, pelo movimento das startups, né? Sim. E aí todo mundo tinha uma concepção agora atual de negócio muito diferente da indústria, muito diferente dessa construção toda dessa história, né, que foi criada em como que é um negócio. E aí a startup traz uma visão inicialmente futurista, de um negócio totalmente inovador. Isso é muito bacana. Só que isso a gente olhava o quê? Olha, né, lá para o Vale do Silício. Sim. E qual é o movimento que está agora lá no Vale do Silício? Rebuscar as ferramentas que deram origem às práticas que hoje estão sendo consideradas lá, né? Porque se sentiu uma necessidade de, peraí, e o básico? E a estrutura? Porque uma startup, ela tem um prazo, né? Sim. Para ser uma startup. Depois ela tem uma história a construir. E para essa história construir, para desenvolver o negócio, ela vai precisar de bases, de toda essa construção que a gente ouviu falar aqui do professor Célio, que estava aqui admirada, né? Muito bom ouvir da história. Então, para eu poder manter, né, ter prosperidade, essa história ela nos mostra um caminho bacana. E o mundo das startups, né, esse segmento que a gente hoje vê com tanta clareza, às vezes a gente esquece que um tempo atrás lançaram, né, o livro No Rules. Como é que a gente vai ter uma empresa sem regras, né? Mas é uma outra condição, né? A gente tem ali o como que eu posso ter um negócio sem regras, né? Mas mesmo assim, tem que ter toda uma bagagem, porque as pessoas que estiverem ali, elas vão ter que ter essa base de alguma forma sedimentada, né? Dando o suporte para essa estrutura. Claro. Então, eu preservo e fico sempre muito atenta com essas coisas que são beabá do negócio. Que são beabá que vão nos mostrar a solidez
Porque isso acaba gerando uma certa ruína a qualquer mudança de mercado, né? Então, uma depressão, um balanço na economia, né? Uma forte concorrência. O que vai fazer a gente permanecer no mercado vão ser as formas como a gente tornou esse negócio sólido. Exato. Né? Então, por isso que legal. nos podcasts que nós fizemos, muitos deles a gente falou da cultura e falou das empresas tradicionais, as empresas que têm 2, 3, 4 gerações, e por isso que a startup ela é uma empresa que cresce rápido, pode morrer rápido, porque ela é uma ideação, ela vem de uma ideia, mas o processo da startup é muito rápido para ela virar negócio. Então, se ela não vira negócio, ela, ok, morreu, parou ali. Mas se ela gera negócio, vira negócio, é muito rápido o processo dela de crescimento e ela não está preparada para essa velocidade e ela não tem a gestão. Que é o que você falou do alicerce. É onde está entrando justamente aquilo que você comentou da minha área, de repente a área de mentoria, a área de conselheiro nessa área de startups e tudo mais. Por quê? Porque daí vem a cabeça branca que diz assim, cara, tua ideia é boa, você está indo bem, mas escuta, ali na frente tem um obstáculo. Isso. Né? É muito rico esse debate e ele pede muitas reflexões. Eu me sinto privilegiado por estar aqui nesse momento com vozes tão ricas e experientes. A gestão, né? Quando eu vejo o Dirceu enquanto o mentor e ao mesmo tempo conselheiro de startup, isso é promissor. É uma área que é uma carência muito grande. Muito grande. Quer dizer, é o mesmo papel que o treinador tem no futebol, quem gosta de futebol, de outro esporte. Mas repara a presença de um bom treinador, de um mau treinador, a mudança de uma peça, de outra peça, como é que o time ele sobrevive. Eu fiz parte dessa geração do Sebrae, por exemplo, e não é voltar ao passado, mas havia um instrumental importante que era a consultoria de processo. Quando tu falou o que é o processo, né? A ideia do processo. E era interessante porque já partia da ideia, a necessidade de quebrar o paradigma do consultor. Eu sou o consultor que eu vou levar a solução para o meu cliente. Está aqui o pacote, vocês têm que seguir. E a outra é a interação. É em cima de um autor muito importante, o Chris Argyris, por exemplo. E depois teve um livro que é de um discípulo do Chris Argyris, que é a Quinta Disciplina, que trabalhava muito o aprendizado organizacional, como as organizações aprendem. Porque a ideia da startup, a ideia da incubadora, pelo menos quando nós começamos em Florianópolis, ele ficava ali no supermercado, eu esqueci, Imperatriz, começou ali, empresinhas, o Sebrae estava presente. Mas era assim, tu fica aqui 3, 4 anos, depois vai embora, deixa o lugar para outro. Essa é a ideia. Agora, esse ir embora, tu precisaria de um instrumental de custos, de preço, de orçamento, de estratégia, finança, compreender as contabilidades, compreender o fisco. Sim. E assim por diante. Tudo, porque o que é o empreendedorismo? É a busca de um sucesso dentro de um ambiente ecológico, respeito jurídico, institucional e assim por diante. E além do mais, por exemplo, a compreender, por exemplo, a estrutura, a conjuntura. Um consultor tem que puxar uma reflexão também sobre a análise de conjuntura, sabe? A mudança de um presidente, a mudança de uma orientação mais estatizante, mais liberal, e assim por diante. Compreender, fazer a análise do cenário, articular dialeticamente o micro e o macro. Não é? Mas essa ideia, essa concepção de consultoria de processo, dava a impressão que esse cara não está fazendo nada, mas era quase que uma psicanálise, uma psicoterapia empresarial. Ouvir o empresário, porque o discurso dele é travado. Sabe? Trabalhar aquelas fantasias dele ali, aquelas ilusões, os conflitos, e gerar um horizonte, não um horizonte demagógico, tu pode fazer tudo, não. Mas dentro do cenário, dentro como é que está. E aí é importante o instrumental estatístico, naturalmente, o aumento da demanda, o feedback do mercado, né? Isso é interessante. Então, esse jovem empreendedor, ele vai, muitas vezes, aprende caindo. Mas esse trabalho, por exemplo, eu estou olhando aqui, Dirceu e a Caroline, por exemplo, altamente complementar. Eu estou olhando para o lado de lá.
Quer dizer, uma é acompanhar a ideia, por exemplo, se tu seguir normas, se tu seguir essas coisas, tu vai trabalhar, vai fazer melhor. E aí volta um conceito antigo que é sempre moderno de produtividade. A economia brasileira, ou qualquer economia, tem que ter produtividade. Ora, quando o gasto público dos salários dos magistrados e tal cresce mais rápido do que a produção, vai sobrar para alguém. Então a produtividade é a otimização de recursos, é produzir mais e melhor com os recursos disponíveis. Não é mesmo? Você tem que... Isso não pode fugir. Desde da velha engenharia do método, como é que tu estás trabalhando, resgatar um pouco do Taylor, do tempos e movimentos, o velho cronômetro em algumas coisas para tu chegar a um custo padrão. Né? Não dá para fugir, para inventar demais. Por isso que a base, né? Por isso que toda a base dela volta sempre nesses conceitos. Mas o problema do empreendedor é aquilo que você estava comentando agora, ele voa. Então, ele tem a ideia, ele quer chegar lá, ele tá a 1000 por hora, né? Mas nós temos que pegar a pipa, né? Pegar o fiozinho e puxar de volta, porque justamente é mostrar como ele vai ter sucesso. Isso. Porque tem que ter o processo, tem que ter o conhecimento básico para ele tocar o negócio. E saber como chegar no mercado de forma adequada. Muitos deles têm a ideia. Eu passei vários programas de mentoria do projeto Nascer, né, do projeto Crescer, a Salto Aceleradora de Florianópolis e tal, onde a gente via muitas ideias legais com dificuldades de gestão, com dificuldades de controles, aprender a fazer uma planilha de controle e tal. Então o empreendedorismo está envolvido hoje em ter essa base, né, e ter essa gurizada, que a gente fala que é a gurizada, por quê? Porque é muito bom ter o jovem, é o sangue novo no mercado. Mas a gente tem que estar junto com eles até que eles entram no trilho, vamos dizer assim. Rapidamente, que é uma questão eterna, a articulação entre a pessoa física e jurídica. Eu ficava sempre impressionado, e muita gente, quando o empresário tinha um carrão, tinha uma casa, cada filho tinha um carro, e a empresa, sabe? Balançando. É um fenemê com motor de fusquinha. Anda, mas não... E é dali que saiu o dinheiro para comprar aquela casa, aquele carro bom. Isso, ali tu percebe, e o próprio clima organizacional, os empregados percebem, puxa, está demorando, o homem está indo para Miami, tudo, ele faz o que ele quer. Sim. Mas o olhar... Mas tem que ter uma proporcionalidade, né? Um equilíbrio. Né? Principalmente o guri novo, as retiradas, se tu souber reinvestir, saber comprar bem matéria-prima, tecnologia, inteligência... Vou contratar o Dirceu uma semana para ficar comigo, um mês para ficar comigo. Contratar o Brain Power, o poder da mente. E ter essa humildade, porque também é uma pena que a boa parte da nova geração é um tal de já sei. A qualidade do atendimento está horrorosa, você em qualquer lugar, todo mundo já sabe. O problema é eu já sei, e da hora de fazer a prova lá na universidade não sai muito legal. Volta para ver. Não sabe. Olha, eu vou dar um exemplo para a Carol, uma jovem, uma menina do Planalto Central, de Lages, já jovem estudante, foi estágio no Senai. Depois você fez um trabalho belíssimo no Porto de Itajaí. Compreendeu uma estrutura, porque naquela época era quase que um escândalo da consultoria para um porto. Né? E hoje, uma coisa fundamentais, por exemplo, é a produtividade no porto. Pega o porto de Roterdã, sabe? E aí tu olha para o nosso lado, para a nossa Itajaí, dá uma tristeza. Vê aquele paradão e navegante, aliás, em navegantes comprando o lado de cá. O sertão vai virar mar, o mar virá sertão. Sim, vai. E a produtividade. Então, os japoneses deram um exemplo. Aliás, tinha não era bem piadinha, mas um comerciante turco, isso falava-se lá no Rio de Janeiro, ele tinha uma baita loja, perguntou como é que foi o Brasil para ele. Ele disse, eu vim para cá com a roupa do corpo. Tudo que está aqui é lucro. O resto é lucro. É lucro, mas é uma vida pessoal privada, regrada. É muito jantar fora. É muita coisa, entende? Um jantar fora no Yacht Club, com todo respeito ao Yacht, todo. Sim, ali tu já compra uma outra ferramenta, uma prensa. Sim, e aquela prensinha ali, é que faz falta. As prioridades, né? Prioridade. Tu vê lá aquele povão lá querido lá do nosso oeste, eles têm tudo, vão comprar ferramenta para avicultura, para isso, para o peixe, né? Para piscicultura e tudo. Quer dizer, um olhar integrado, não ser um ganancioso naturalmente, mas ter uma compreensão. Por isso que a ética protestante,
A ética protestante, nesse sentido, foi preciosa. Quer dizer, você sublimava tudo para a produção. Você cuidava, regulava teus prazeres. Os puritanos, aqueles aventureiros, o pessoal que fez os Estados Unidos, o self-made man, eles vinham, sabiam guardar tudo. Eles guardavam. É uma nova mentalidade, né? Não, quer dizer, nova não, né? Mas é outra mentalidade, né? De nova não tem muito, mas é uma outra mentalidade. Que no Brasil não tem essa característica, né? Não tem. No Brasil não tem. A gente tem já que a gente Por favor. entrar nessa questão religiosa, mas brevemente para não gerar escândalos. Vou até me dizer. Mas a gente tem muita discussão quanto a isso, né? E a influência desse viés religioso dentro da própria sociedade, né? Sim. No sentido de incentivar o trabalho, no sentido de ou colocar o trabalho como algo penoso, algo que não deve ser exercido. Isso. Entendeu? Essa ética protestante ela influenciou muito. E ela colocou o valor do trabalho como algo importante para a construção do ser humano, para a evolução do ser humano. Por isso que se explica, né, muito, hoje já não tanto, mas no decorrer da história, a evolução de alguns países. Onde eles chegaram por conta disso. Exatamente. Sim, desses valores. Isso porque era uma desonra, por exemplo, um imigrante, um nobre português, trabalhar. Sim. Sabe, o trabalhar era uma coisa desonrosa. Aliás, a origem da palavra trabalho vem do latim, tripalium, né? Tripalium era um instrumento de tortura, semelhante ao na Idade Média. Era para o lado ruim, né? Sempre para um lado de dor, de penoso, né? É o trabalho. Então, esse trabalho que Carol faz no fundo de fábrica, nas empresas, é riquíssimo o que você está fazendo no decorrer desses anos todos. Eu tive o privilégio de ver algumas partes. Mas eu vi o feedback e a tua credibilidade profissional. Isso é fundamental. Você visitar a empresa, trabalhar com o empresário ali, ouvi-lo e propor soluções e também instrumentais de avaliação, né? Do desempenho, o antes e depois. Porque assim, o que é legal a gente pensar, né? A gente está falando de situações de mais de 50 anos, 100 anos, e aí vai por linhas. Mas as dificuldades permanecem. Para um novo empreendedor, para os novos empreendedores e até aqueles que estão aí há um bom tempo no mercado. A gente encontra, né, empresas, empreendedores que o básico ainda é um grande desafio, né? Verdade. Estão sobrevivendo ou estão no mercado por uma condição que foi uma oportunidade para ele. De mercado, ele está ali. Zona de conforto. Ele foi surfando, vamos dizer, aquela onda, né? Mas aí falando da nossa área, né? Ele sente necessidade de uma ajuda quando um gap aparece. E que ele sozinho, ele percebe, que às vezes não é ele que percebe, pode ser alguém do time, né? Que vai perceber e diz assim, olha, se a gente continuar desse jeito, não vai dar certo. Ou diante de uma crise não vai dar certo. Porque a gente pensa às vezes que grandes estruturas, grandes organizações, elas têm, até grandes marcas, já vieram prontos. Não. Todas têm oportunidade de melhoria, todas têm dificuldades das mais básicas. Exato. E isso é um aprendizado bem bacana, porque se você entra numa empresa e você tem a oportunidade de dizer, poxa, isso aqui para ele é novidade. E eu acho que isso é uma parte que mais me motiva dentro da organização, porque às vezes você chega lá pensando, putz, como é que eu vou ajudar essa organização, né? Olhando de fora. E quando você entra na organização, são coisas que são bases, mínimas, são coisas mínimas em ação que traz um resultado bastante significativo. Coisas de, sei lá, olhar onde é que estão as torneiras abertas dentro de um processo produtivo, olhar onde é que falta gestão, onde é que as pessoas não estão tendo clareza dos seus processos, né? Então a gente pensa assim, poxa, quando começou era eu, dono, e talvez meu filho, minha esposa, meu parente, meu amigo, e aí a gente fazia tudo. E é assim que geralmente começa uma empresa, né? O empreendedor ou começou meu assim. sonho de empreender, ou no meu caso, que não é diferente de ninguém, porque a mudança no mercado me oportunizou o empreendedorismo. Eu não sou empreendedora porque eu nasci pensando, embora eu tenha feito administração. Sim. Eu fiz administração, trabalhei, né, no Senai como estagiária, depois fui trabalhar no Porto Público e por fim na EPA Internos. Depois da enchente de 2008, eu fui desligada.
pela questão de todo o movimento, contexto na época, né, que houve. E aí eu me vi num momento assim, poxa, e agora, né? Tá difícil o cenário, porque havia muitos desempregos no mercado. Uma colega em comum também lá do Senai, vamos empreender? Vamos. E aí nasceu a consultoria. Então, a maioria dos empreendimentos, ela nasce não de uma forma que não foi só da planejada. Ideia, né? É de uma oportunidade que aconteceu naquele momento. Aí pensa, nem todo mundo fez administração. Exato. Nem todo mundo teve essa bagagem. E se eu que tive uma bagagem, tive uma série de dificuldades, pensa quem lá tem uma ótima ideia. E aí não entende a importância de, poxa, minimamente entender, deixar claro para quem está entrando quais são as responsabilidades e o que ele tem que entregar. É muito comum chegar numa empresa e as pessoas não têm clareza do que eu espero dela. Às vezes eu não tenho clareza do que eu vou pedir do Dirceu. Dirceu, eu vou te contratar para me dar mentoria. Mas eu não sei para quê. Eu só sei que eu preciso de ajuda. É muito comum isso, né? Então, assim, é isso que é interessante no processo do empreendedorismo, porque às vezes a gente pensa, poxa, tem uma série de ferramentas, vou lá e implanto um sistema legal que está aí na internet, daí para resolver meu problema. Só que daí a base, algumas coisas simples, métodos simples, eles passam batido, mas faz total diferença. É o que você falou, por exemplo, a tua história é bem legal, até ia pedir para você contar um pouquinho como é que surgiu, né, a Companhia de Estratégia, mas uma das coisas importantes disso que você está falando é que dentro desse processo teu de início, né, você chega na empresa e você descobre que às vezes o problema é só comunicação. É só forma, né? Não, eu ia dizer, só comunicação. Só comunicação já é um grande problema. E ali começam os entraves. Que nem você falou, não está claro como é o que você espera da pessoa que contratou, não está claro como é que você lida com o teu sócio, não está claro como que você remunera tudo isso e como é que vai funcionar, né? Quais são as regras do jogo, né? Exatamente. E até falando, vou unir um termo que o professor falou, que produtividade e comunicação. Há pouco tempo atrás, uma empresa me procurou para dar um treinamento de gestão do tempo. Eu disse, meu Deus, nossa, foi há muito tempo atrás, isso era um tema, né? Gestão do tempo. Tinha treinamento para isso. Tu vai na internet, né? Tu acha um monte. Mas sabe que fez sentido? Porque quando eu fui falar lá com eles, a gestão do tempo estava relacionada com priorização e com comunicação. Então, o tempo não muda. Como diz Parkinson, né? O tempo não vai mudar, depende do quanto tempo você disponibiliza. Se você disser que vai fazer em 1 hora, você faz. Se disser em 20 minutos, você também consegue fazer. Vai depender do que você prioriza. Mas o que é legal na gestão do tempo, assim, que é essa oportunidade de refletir sobre isso, que é uma coisa que a gente ouvia falar no passado com mais frequência e hoje, gestão do tempo lá, faça um cursinho no Udemy, né? Nessas plataformas e tal. Aí o que eu vi assim, meu Deus, uma oportunidade de aumentar a produtividade, porque, primeiro, olha o quanto a gente dispersa com informação que não acrescenta no nosso negócio. Sim. Plataformas hoje, como aí a gente tem de comunicações, né, redes sociais, que só dispersam o nosso tempo. E aí como é que você vai priorizar? Mas o meu negócio acontece dentro de uma plataforma de mensagem instantânea. Ok, mas assim, como é que eu administro isso, essa avalanche de informações, né? Sim. Como é que eu vou dar prioridade? Aí o que a gente faz? Vamos lá atrás buscar boas práticas, como Eisenhower, por exemplo, né? Falamos hoje. Do 34º presidente. Isso. Poxa, assim, é uma ferramenta que hoje faz sentido na alta liderança, né? Trabalhar urgência, né? Importância, fazer essa avaliação. Então, assim, problemas atuais que são comuns, comunicação, excesso de comunicação. Poxa, como é que eu trato uma questão que é urgente e importante? Eu vou no WhatsApp? Essa era a dificuldade das pessoas, e é a dificuldade minha. Trato no WhatsApp? Não, gente, liga, vai lá, fala, né? Sim. E a gente vai não lá, faz isso. Entra na sala, dá licença. Algumas organizações é tudo por e-mail. Olha, cadê a ineficiência, né? Sim. Então, são discussões que, pelo excesso de comunicação que a gente tem, de meios de comunicação, a comunicação acaba sendo um entrave na produtividade, porque o tempo... Sim, eu mesmo, né? Para tudo. Só que eu tenho que produzir mais, com mais recursos e menos tempo. Os japoneses revolucionaram muito essa questão da correlação entre... Não sei se eu estou te atropelando. Qualidade e produtividade. Se aumentar a produtividade, antes de mais nada, você conseguir atacar a ociosidade. O conceito de otimização de trabalho,
Claro que depende do tipo de produto. Eu sou engenheiro industrial, engenheiro de produção. Quando eu me formei, a indústria no Brasil ocupava quase 30% do PIB. Hoje não. Hoje é uns 10, 15%. E o peso do lobby, hoje é serviço. Professor André Bidet, o peso do lobby da Federação das Indústrias pesava, a Fiesp, no Rio de Janeiro, a Firjan, não é? E isso mudou muito. Então, de certa forma, o olhar da Caroline é mais atual, mais moderno, é o mundo do serviço. Mas, por outro lado, também o mundo do serviço, ele carece muito da produtividade. Uma coisa assim, como se diz, escandalosa no Brasil e em outros países, mas no Brasil, é o desperdício. Ataque ao desperdício, não é só o desperdício do lixo, da comida, não. Antigamente eles falavam que a construção civil, quer dizer, do desperdício de 3 prédios, tu fazia mais um prédio. O jogar fora. E o jogar fora, a administração do tempo, ela é fundamental. E aí entra o behavior, sim, o comportamento. Entra o comportamento, entra a comunicação. E existe uma ideia que hoje também, talvez meio passada, que é a patologia, ultrapassada, que é a patologia organizacional, organizações doentes. A ver, tu olhando, entrando no banheiro mesmo da fábrica, tu vê, e tu vê uma série de desleixos, a desmotivação, a bronca mesmo do capataz ali. Como é que é feito? Então, fazer um diagnóstico de uma empresa é sentir o pulsar da empresa. Muitas vezes o empresário, o executivo, ele está lá em cima e está preocupado com bancos, fornecedores, ele se esquece como é que está a produtividade, a motivação. E aí tem pequenas estatísticas, por exemplo, de defeitos, peças defeituosas, estatística de acidentes de trabalho, sabotagem industrial que existe, uma puxadinha, um empurrãozinho para aquela manivela, aquilo ali, sabe? Por isso que hoje os prêmios não são mais de produtividade, são prêmios de qual é a melhor empresa para trabalhar. Olha aí, é isso. Mudou o conceito. É isso. Era a empresa que tinha maior produtividade, menor desperdício, enfim. Isso. Hoje isso é obrigação. Com certeza. Agora, qual é a melhor empresa para você estar? Né? Aquela que você se sente bem, aquela que você se identifica com a cultura da empresa. Isso. Né? E que você produz naturalmente. E aí a tua produtividade já aumenta naturalmente. E também. Socializar essa possibilidade de crescimento. Eu estou aqui, por exemplo, num ambiente moderno, adorei o Sandro, um ambiente de professores respeitáveis aqui, gente bem-sucedida, um conforto que eu estou. Então esse conforto vai exigir que eu seja mais produtivo. E que eu torça para que esse eu tenha um negócio agora cresça cada vez mais. Sim. E que eu divulgue o professor Bidet, o empreendedor, o conselheiro Dirceu. Quer dizer, isso tudo gera um entorno positivo. A revolução que houve também no campo do gerencial, aliás, sempre digo para meus alunos, não despreza o teu livro de TGA, Teoria Geral da Administração. Esse é o livrinho de cabeceira. Como o professor Bidet lembrou, há uma gênese, não há estrutura sem gênese, como dizia o Piaget, e nem estrutura sem gênese e nem gênese sem estrutura. Uhum. Quer dizer, então há uma história, evoluiu, o mundo evoluiu porque evoluiu, e a grande revolução foi a chegada das mídias digitais e das tecnologias. Eu peguei essa transição, já meio passado, não tenho uma habilidade, uma agilidade, por exemplo, que o professor Bidet, que é jovem, que a Carolina, né, nessa questão. Mas, por outro lado, nós pegamos o mundo da pesquisa operacional, onde todo o conhecimento da guerra, e é curioso que os grandes nomes, os teóricos da gestão, por exemplo, como Douglas MacGregor, Chris Argyris, o próprio Peter Drucker, todos são homens da guerra, que vieram da guerra. E aconteceu uma ociosidade, acabou a guerra. Sim. Acabou a guerra. Onde é que eles iam trabalhar? Onde é que os oficiais de inteligência? O MacGregor era um orientador de tripulação de submarino. O submarino pifou, o avião ainda pode cair, mas um submarino pifado. Então você sabe que tem um só cortando, tem uma questão aí que é o ambiente, né? Falou da guerra, eu lembrei do ambiente. O ambiente de guerra é um ambiente hostil. E isso molda a pessoa, forja a pessoa, né? E uma preocupação, já que o professor lembrou da Segunda Guerra, aí, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as drogas foram difundidas, né? A Guerra do Vietnã também teve muita droga. Muito, né? A gente pode pegar o nazismo ali, na época do nazismo também, o próprio Hitler. Era chapado.
Então, não vamos, né? Mas não vamos fazer. Não estamos recomendando, não é isso? Vou deixar bem claro. Mas, enfim, tinha isso, né? E uma grande preocupação do governo americano era o retorno dos soldados. Porque iam voltar todos... mutilados. Os que voltassem iam voltar viciados. Sim. Entendeu? Iam voltar viciados. O problema social que ia gerar isso depois. Aquele retorno, exatamente. Mas eles não cogitaram pensar a respeito do meio, né? Então, quando teve o retorno dos oficiais que foram para a guerra e retornaram, os sobreviventes, as drogas não vieram. Ou vieram em quantidades baixas, porque o meio mudou. Sim. Naquele local de guerra, a droga... Era um combustível para a sobrevivência. Isso. Quando retornou para cá, muda. Então, aqui eu quero só... Fiz esse link com a guerra, porque o meio ambiente muda. Sim. Mudou. O meio ambiente mudou. Então, hoje o empreendedor, 20 anos atrás, tinha outro ambiente de negócio. Sim. O ambiente de negócio hoje é outro cenário. E eu acho que daqui um ano vai ser outro. Eu acho que cada vez mais a gente chegou ao tempo, né? O tempo, independente do relógio, se o relógio é quadrado, triangular, redondo, o ponteiro, se é digital ou não, o ponteiro está passando. O tempo está girando. Então, e cada vez mais o ambiente de negócio está mudando com o passar do tempo. E isso gera desafio. Sim. Gera desafio por quê? Porque por vezes aquilo... mas eu vou falar sobre gestão de tempo numa empresa. Meu Deus, isso é o básico do básico do básico. Mas daí você vai chegar lá, eles não têm o básico. Mas tu não sabe, tu não tem... É uma presunção sua imaginar o que outra pessoa sabe. O Dirceu está com uma opção de pergunta ali, eu estou entendendo, mas só para pegar da guerra... Não, tá de boa. É uma mulher guerreira que está aí, estamos diante. Agora, o poder feminino também é um dos subprodutos da guerra. Talvez o professor Binder... quando os americanos foram para a guerra, Segunda Guerra, grande parte da população masculina apta fisicamente foi para a luta, para o combate. E se era mais apadrinhado, ficava na logística. Como o Bush conseguiu um atestado lá, foi transferido para o hospital militar, lá está, George Bush. Isso é fofoca americana. Agora, as mulheres tiveram que pegar o lugar das fábricas. Metalurgia, fazer canhão, fazer bala, fazer cano, fazer Quando os homens voltaram, as mulheres não queriam mais sair. Sim. Sabe? Daí vem daí vem todo o voto da mulher, daí vem toda aquela conquista de direito. Mas assim, professor Sérgio, só para me dizer, isso é um negócio que eu falo... A Carol ficou meio ofendida. Não. Mas assim, ó, o senhor gosta um pouco de história. Eu acho que valorizar a história é importante, até porque isso pra gente planejar o futuro, e eu quero entrar nessa pergunta do futuro depois, a gente tem que conhecer o passado, né? A gente é uma construção histórica, então o passado é importante a gente conhecer. E é uma coisa que eu sempre falo, e o professor espero que concorde comigo. E não é porque a Carolina está aqui, representante do sexo feminino, né? Está com uma expressão de poucos amigos. Exato. Olha, é brincadeira, Sandro, é brincadeira. Mas as grandes revoluções foram feitas Perdão, enrolei. As grandes revoluções foram feitas por mulheres. Claro. Né? A gente tem o homem que foi colocado na guerra, mas a verdadeira revolução foi feita pela mulher. Isso você pega qualquer revolução histórica, né? Na história da humanidade, você vai ver o papel da mulher na revolução. Hoje, então, no empreendedorismo, é absurdo. Sim. Porque a gente tem, por exemplo, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem dados, a gente já falou em outros podcasts, a participação da mulher no mercado de trabalho, no empreender, no ela colocar um negócio, é gigante. Você pega, por exemplo, a Revolução Francesa que a gente tem a Revolução Francesa feita pela sociedade na França, né? Caramba, a Revolução Francesa foi feita por mulheres, porque os homens estavam presos, né? Então vamos imaginar assim, elas estavam trabalhando, elas tiveram na Bastilha. Os homens estavam na Bastilha, presos. Elas foram lá, tomaram conta da Bastilha, derrubaram a Bastilha, soltaram seus maridos, fizeram a revolução. Se fosse depender dos homens,
Eles iam continuar presos. Iam continuar presos. Entendeu? Não tinha quem fosse lá salvar eles. Não tinha quem fosse lá salvar. Quem foi lá foram as mulheres. E como que elas dominaram? Elas trabalhavam como se fosse Itajaí. Elas trabalhavam no porto ali de Itajaí. Elas trabalhavam com peixe, elas manuseavam muito bem faca, porque elas descascavam, elas faziam. Elas foram lá, renderam a Bastilha. Sim. Porque elas dominavam a arma branca. E derrubaram, a gente usa a expressão derrubar a Bastilha, né? Eles tomaram a Bastilha e liberaram os seus maridos. Então, a importância da mulher é gigante. E hoje, nesse cenário, o que você pensa, como representante feminina aqui, do papel da mulher no futuro do empreendedorismo? Vou comentar um pouquinho do antes, bem rapidinho, para chegar aí. A minha visão sobre o nosso papel, o papel da mulher, né, no cenário empreendedor, eu acho que não gosto de pensar só a mulher, mas sim o ser humano. Quando existe uma oportunidade, a gente é muito bom, né? E a mulher, o que aconteceu no cenário? Ela teve uma oportunidade. E naquela oportunidade elas se destacaram, né? Eu gosto de pensar que nós somos capazes de qualquer... Não é só a mulher. A mulher, ela vem se destacando no mercado... Porque o parâmetro antes o mercado não tinha o papel da mulher. Não tinha comparação? Isso. Né? Não tinha comparação. Então, hoje ela vem ganhando espaço porque ela está desbravando. E nesse ponto, eu tenho como, digamos assim, uma admiradora a Camila Farani. Porque se alguém pergunta para ela como é que foi, né, a dificuldade de empreender como mulher, ela diz, eu não olho para isso. E eu também não olho. Porque eu não me prendo a isso, porque isso me motiva no sentido de mostrar uma referência que é possível, mas não me move, porque o que me move é a minha vontade de empreender, né? Então, o que eu vejo para o futuro é que homens, mulheres, né, idosos, jovens, a gente tendo uma motivação, uma oportunidade... É o tal do propósito, né? Exatamente. O propósito nos motiva. Então, na história do ser humano, as conquistas que a gente teve no ambiente empreendedor estão relacionadas àquilo que nos move. E as mulheres, naquele momento, e toda a história da mulher empreendedora, ela está relacionada a isso, a esse propósito. Então, assim, eu sou muito grata a todas as mulheres que me antecederam, né? Sim. Mas também a todos os homens que também compartilharam as boas práticas e mostraram também oportunidades e um ambiente que mostrou uma oportunidade para que a gente pudesse ter acesso, né? E o poder ter acesso não é porque o homem permitiu. Sim. Né? Foi conquistado. Então, assim, eu acho muito bacana se a gente tiver esse pensamento, porque eu não gosto muito de fazer separações. Eu gosto de pensar nisso, no que movimenta a gente nos propósitos, né? Então, eu acho que o ambiente feminino hoje, ele é propício para empreendedorismo, mas vai depender daquilo que a gente tem como um movimento interno, né? De como reverbera as oportunidades dentro da gente. Claro. Né? Se a gente for olhar hoje, né, o futuro, na pergunta, né, que o professor fez, futuro do empreendedorismo feminino, eu acho que a gente construiu aqui na história uma mola para a juventude, né, para quem está chegando agora. E assim, eu não me considero mais parte dessa juventude, né? Já passei aí do 4.0, então assim, já estou num outro caminho. Mas eu vejo que a gente impulsiona e dá esse impulso para os jovens empreendedores, que tem outros desafios, como você falou, um novo ambiente. O ambiente que eu conheci empreendendo não existe mais. Exato. Né? O cenário que eles vão encarar agora é outro, porque os pares, o cliente deles é outro. Né? O censo recentemente saiu, é um cenário principalmente aqui na nossa região, né? Aumentou a população idosa, nós temos jovens que têm objetivos de imediatismo, né? E assim, muitas ideias, mas se a gente for pensar em quanto essa conversão roda, né? A gente quanto ela vai ajudar na economia desse processo todo aí. O que eu penso do futuro, né? Do jovem empreendedor e dos micro e pequenos negócios, né? A necessidade de a gente incutir isso como uma cartilha no crescimento do jovem. No sentido de mostrar que você pode ser bom empreendedor, seja no que for, dando as bases para ele. Né? Ontem eu estava no supermercado, depois do trabalho, e aí eu vi lá tão bonitinho duas professoras com um monte de criancinhas ali, deviam ter 6, 7 anos, e elas falando, isso aqui, se a gente comprar, e eu acho que eles tinham um valor
né, para eles comprarem determinadas coisas. Então tinha um desafio ali. E eu achei legal aquilo, porque aquilo são os primeiros conceitos de administração financeira. É um exercício, sim. Então, poxa, eu não tive essa administração financeira no meu crescimento, a gente não teve uma base, né, não tinha uma poupança. Então a gente teve que aprender a fazer dívida para depois saber guardar, para não precisar fazer outra dívida, né? Então, assim, Processo inverso. Né? A gente não teve essa escola de não vou enriquecer, né, fisicamente, e minha empresa lá está capengando. Daí dá primeiro ruído no mercado, a empresa fecha e eu vendo tudo que eu conquistei. Para salvar a empresa. Né? Então, assim, eu vejo que o futuro, se a gente não tiver esse olhar, talvez o empreendedorismo esteja relacionado a essas relações de serviço, de boas práticas que a gente vai precisar. Sim. Do Dirceu, professor Célio, professor das experiências. André, das experiências. Sim. Porque o que vai vir está muito relacionado à análise de dados, né? A conhecimento, a comunicação. Então, a gente vai trabalhar em cima de o que eu vejo, né? Análise estatísticas, comportamento das pessoas. Só que não basta analisar comportamento. E como é que eu vou tratar isso? Como a gente estava falando, muita informação e a dificuldade de interpretação. Isso. Né? Que a gente teve durante o longo da vida, teve que fazer as coisas, teve o processo todo, começo, meio e fim, e entendeu que esse número representa alguma coisa e sabe avaliar ele. Essa inflação de dados, né? Nós vivemos um dataísmo excessivo, quer dizer, o homem moderno, ele é bombardeado por informações que ele não dá conta. Não dá conta, quer dizer, há uma racionalidade limitada, o universo, quer dizer, ele tem esse cosmos, e isso é uma das fontes da realidade humana, os desejos infinitos e a condição finita. O tamanho do bucho aqui, o estômago, isso aqui não cabe, olha aquele banco, não, vai entrar no teu bucho, é isso aqui. Então, nós vamos ver uma dialética interessante falando do futuro. De um lado, um crescimento exponencial das inovações tecnológicas, a robótica, né, os controles, onde cada vez mais o trabalho humano ele é banalizado, de certa forma, de um lado. Quer dizer, a inovação tecnológica, isso que vocês, o seu olhar profético aí dos startups, a inovação tecnológica insaciável. E tu vai numa fábrica, hoje eu falo fábrica, na minha cabeça ainda tem um barulho tudo, mas são ainda coisas tem o barulho da indústria complexas. O operário é cada vez mais um operador de máquinas, é um homem quase que de laboratório, ele opera isso tudo. Por outro lado, o efeito colateral disso é mais ou menos o homem estressado, arrombado, destruído, infeliz, depressivo. Então não é à toa que isso vai gerar também outra demanda no empreendedorismo, que são as farmácia, tarja preta, tarja branca, baga para dormir, baga para acordar. Então, isso faz parte, baga para digerir, para não digerir. Outro lado, os fitness, o corpo bonito, cada vez mais o corpo bonito. Epa, já estou com uma barriguinha, vai lá, vai fazer academia, já faz parte da academia. Tem um filósofo importante que vocês já devem estar trabalhando na academia hoje, que é o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um sul-coreano, que hoje é o bambambam da filosofia alemã. Ele tem a Sociedade do Cansaço, Agonia de Eros. São livros pequenos da editora Vozes, onde ele trabalha exatamente isso, quer dizer, o homem descontente. Ele tem reflexo. Mas é que aí a gente tem que fazer um recorte aí. A sociedade evoluiu, a tecnologia evoluiu, a gente teve um grande avanço tecnológico, mas o ser humano continuou o mesmo, se não pior. Entende? Então, enquanto a gente evoluiu enquanto sociedade, enquanto a gente evoluiu tecnologicamente, o ser humano não evoluiu. E não acompanhou. Nós somos animais, não muda nada. Nós não tivemos uma evolução significativa enquanto ser humano. Muito pelo contrário, eu acho que a gente deixou. Porque se tu for olhar, se você fores observar, por exemplo, uma geração dos meus avós, por exemplo, meus bisavós, que viveram uma dificuldade terrível.
eles tinham mais empatia com o outro ser humano. Né? Sofreram na pele. Sofreram na pele, eles sentiram, eles tinham empatia. Hoje a gente não tem empatia nenhuma. Se arrebenta num supermercado, ninguém vem te juntar. Ninguém vem te ajudar ali a levantar. Eu brinco ali, né? Eu digo que com a reforma da Previdência eu vou morrer trabalhando, né? Então eu só espero que alguém me junte do chão, né? E quem sabe dar um chute ali para ninguém pisar em cima, né? Bota pro canto ali. Mas é o que vai acontecer. O ser humano não tem empatia. E isso não vai mudar. Não vai ter avanço tecnológico que vai mudar a empatia do ser humano. Isso é uma questão cultural, social, que tem que ser muito melhor trabalhada do que criar um aplicativo novo. E é curioso que todo esse imperativo da produtividade da máquina passa para mim mesmo, quer dizer, nós vivíamos na sociedade da vigilância, o vigiar e punir, e agora é o selfie, né? Eu me vigio, eu me policio. A minha agenda, eu tenho ainda uma horinha, a minha agenda tem uma janelinha aqui, eu vou estudar russo. Ainda tem que fazer academia aqui. Tem mais uma horinha aqui para fazer a yoga. É autogestão, né? Mas tu não... Nada. Se eu pudesse dormir e ainda produzir dormindo... Tem um livro provocativo, está na biblioteca da Univale, que acho que é 24 horas, 7 dias de 24 horas, que já é um projeto para o homem não dormir. Que atrapalho é o dormir? Loucura, né? E a Revolução Industrial não foi diferente. Quando eles acharam a iluminação artificial, eles partiram para o terceiro turno. Neguinho branquinho, não dorme. Não dorme, porque se eu pudesse esticar... É que nem a planta fazendo fotossíntese 24 horas por dia, só botar uma lâmpada em cima dela. Então eles querem um soldado perfeito. Sim. Que não durma. Meu Deus, se esse soldado não pegar sono, ele vai ser mais produtivo, vai estar mais ligado, pode matar mais. Naquela época usava droga, né? Então, mas essa é uma utopia. O operário, uma das brigas de Karl Marx era a jornada de trabalho, a mais-valia. Só podia esticar um pouco mais. Não é mesmo? Uma horinha extra mais, arrancar mais. Mas eu vou aproveitar, deixa, professor, porque assim, acho que o que o professor André comentou, eu acho que é tão válido. Essa água é potável, é da boa? A gente eu vou beber pra você ver que pode. Eu não ouvi a Carol, eu sigo a Carol. Já esvaziou? Então tá bom. A questão da gente ter tanta tecnologia, realmente o ser humano não mudou em muitos aspectos e até regrediu em algumas questões. Por exemplo, a gente acredita, né, na nossa geração, fala na nossa geração, porque até na minha já houve alguns desvios, que quanto mais a gente tivesse tecnologia disponível, mais produtivos nos tornaríamos. Sim. Só que não foi essa proporção. Hoje a gente vê até aí fora uma campanha no mercado para que os jovens tenham interesse em trabalhar na indústria. Isso. Para que os jovens tenham interesse em estar dentro de uma empresa. Né? Então, assim, até o movimento que a gente tem na nossa região, a dificuldade de reter essa faixa etária, né? Não é nem faixa etária, é essa... Não sei essa geração essa geração que eu não lembro mais nem qual é a letra, né? Os milênios. Então, assim... Como é difícil, porque tem tanta informação e aí eles não são medidos pela produtividade, necessariamente, né? Tem alguns segmentos aqui na área de serviço que é mais difícil. Sim, para medir. Uma época eu me aventurei na área de estúdio, e digo que me aventurei porque eu não tinha conhecimento disso, então tentei empreender na área de aplicativos e desenvolvimento de sistema. E eu dependi de jovens programadores. Sim. Como é difícil, eles são extremamente inteligentes, mas eles têm dificuldades em associar outras temáticas. O foco deles está totalmente voltado. E eles não conseguem trabalhar com outras tecnologias, não é nem tecnologia sistema, né? Mas assim, existe ali um foco, mas existe uma dispersão como contrapeso, né? É isso aí. Você vê, a prova disso é botar eles lerem. Não, botar pressão. Não, bota ali. Dá uma página pra eles. Não consegue. Não lê. Até ler, claro. Sabe ler. Não é um analfabeto. Ele sabe ler. Mas ele não sabe interpretar nada.
Não interpreta nada. Você diz assim, qual a ideia central? Me dá a ideia central, o contraponto, a síntese, a antítese, aí o que aconteceu e a conclusão. Acabou, não tem mais conversa. Então, esse é um problema. E esse é um problema que a gente tem em razão da facilidade de acesso à informação. Exatamente. E a gente acha que a gente tem acesso à informação. Você não tem acesso à informação, nada. Se acha que 2 parágrafos do Wikipédia é ter acesso à informação, convenhamos. É um conceito completo. Não. E agora a situação que a gente está vivenciando é o que o GPT está entregando, né? Sim. Então, eu tenho segurança Bom, disso esse que o então GPT está entregando. Então, eu preciso estudar. foi tema de um podcast. Eu já falei, eu falei isso aqui no podcast. Eu fiz uma prova na universidade feita no ChatGPT. A média deu 6 e pouco. Tá? E então cara, tá aí. Só que assim, ó, o que eu acho, já falei isso também. O que é bom o ChatGPT? Eu acho que é uma ferramenta fantástica, a inteligência artificial tá aí, a gente tem que utilizar. Caramba, vai com tudo. Porque isso vai trazer o ser humano a ser ser humano de novo. Sim. Vai nos dar tempo para eu dormir. Vai me dar tempo para eu fazer yoga. Entendeu? Vai me trazer, ele vai me fazer ser humano novamente, entendeu? Eu gosto de tocar piano, eu vou ter uma tarde para tocar piano enquanto o ChatGPT tá montando as minhas petições lá. Mas essa entendeu? É a nossa então visão, essa é a nossa visão, professor, porque nós entendemos a construção desse processo. Para esse momento, talvez quem esteja chegando e que vai empreender, ele acha que é simples, porque se eu buscar lá na internet eu vou achar a resposta para aquele problema quando eu tiver. Porque está ali a informação, né? Sim, eu entendo. Então, existe esse conforto, sim, né? Daí, para que eu vou me movimentar se depois eu vou ter essa informação? Eu acredito que seja nesse sentido do porquê a gente tem essas barreiras. Sabe que eu ouvi uma frase essa semana que de vez em quando a gente escuta umas frases que nos impactam assim, né? E às vezes a frase chega a ser besta, né? Mas ela te dá tu fica impacto. Assim, caramba, como é que eu nunca pensei nisso? Chega a dar uma inveja, assim, cara, eu queria ter pensado nessa frase, sabe? Assim, e daí eu tava visitando um cliente, daí beleza, discutimos com ele, conversamos, adotamos uma estratégia lá, e daí eu disse, isso daqui, daí ele perguntou, e esse problema? E daí eu disse, não, olha, como advogado, isso daqui vai dar isso. Mas assim, isso não é prioridade para o senhor. Olha a minha cabeça. Isso não é prioridade. Isso daqui o senhor pode deixar mais para frente. Não vamos gastar energia nisso. E daí ele já, um senhor, ele disse assim, não, vamos resolver. Ele puxou, né? Vamos resolver. Vamos resolver. Daí ele disse assim, André, a gente nunca dá as costas para um problema. Eu fiquei, né? Poxa, agora eu vou levar essa uma... é uma frase famosa. Agora eu vou levar uma, né? Daí eu fiquei, a gente nunca dá as costas para um problema. E daí ele disse assim, porque quando a gente dá as costas para um problema, o problema nos atinge pelas costas. Sim. E daí eu, caramba, que gênio! É um gênio! É a frase do dia. É um gênio. Você não pode dar as costas para os problemas, porque os problemas vão te atingir pelas costas. Então, você não vai... Você vai levar um susto quando você encarar ele de frente novamente. Então, encare os seus problemas, né? Eu acho que a gente já falou bastante. Passamos mais de uma hora. Nosso horário. Mas é bom por conta disso, né? Um bate-papo que saudável, é bom e produtivo para todos. Um dos futuros do Brasil, eu tenho um negócio agora, essa formatação aqui, isso é inteligência competitiva, isso é disseminação de informação. Compartilhamento. É um debate. Desculpa a vaidade, mas feliz quem acompanhou esse debate. Claro, e nossos seguidores que vão assistir. A gente tem um costume, e hoje a gente falou sobre história bastante, o professor Célio nos provocou, não porque ele já tem história, não é isso, mas é porque ele é conhecedor da história. Esse teu cliente aqui que não dá costa pro problema, qual não dá as costas pro problema? E a gente costuma sempre dizer, se eu indicar um livro, filme, alguma coisa, a gente faz isso no podcast. Enquanto estava rodando aqui, ouvindo a conversa, eu lembrei do Sapiens.
né? Que é um livro bacana para quem quer começar a conhecer um pouco da evolução, conhecer um pouco da história. Boa ideia. Eu acho que o Sapiens é um livro bom do Harari e é um best-seller, né? Não vamos nem precisar apresentar porque o livro é, né? Nós vamos bater a fotinha dele depois e colocar no nosso post mais para o pessoal que está nos assistindo poder conhecer o livro, né? Então, mas vamos lá. Dirceu, quer finalizar? Eu acho que eu gostaria de deixar a palavra para os nossos convidados aí para finalizar, né, essas considerações finais. Vou deixar a Carol, já que representa. Deixa ela fechar. Eu quero agradecer. Deixa ela fechar, mas deixa eu começar fechando. Eu quero agradecer e repasso o convite do Dirceu e do doutor André Bidet. Agradeço. Obrigado. Devolvo aí Vamos lá, Carol. Eu agradeço, foi uma delícia essa conversa. Sim. A gente até fez algumas discussões aqui, não diretamente ligadas ao empreendedorismo, mas que são, digamos assim, faz parte do nosso dia a dia e dos desafios, né? A gente falou de comunicação, né? A gente falou de tecnologias disponíveis, o como elas nos ajudam e atrapalham, né? O excesso de informação, a produtividade, que é um assunto tão batido, e a gestão do tempo, mas que é tão presente. Eu acho que vale a pena, como empreendedor, para quem está nascendo, né, é que tem um negócio e agora, né, eu acho que a frase que a gente tem aqui, ela é muito forte. Visita aquilo que é o óbvio, que é bem dito, né? Que já é dito, que já é conhecido dentro da área de gestão e vê o quanto isso para ti faz sentido no teu negócio, né? Se for hoje a falta de uma produtividade, dá uma olhada em como você está aproveitando teu tempo, desperdiçando, fechar as torneirinhas, né? A forma como você gera as pessoas, a comunicação. Eu acho que essas discussões foram muito ricas nesse sentido de alertar o que hoje é presente. Um dos desafios que eu encontro hoje muito dentro das organizações é como lidar com essas gerações que são a mão de obra que nós temos hoje. Então, GPTW é uma ferramenta para eu trabalhar e reter, mas ela sozinha, ela é uma premiação. Mas como o GPTW está dentro das empresas, que é o Great Place to Work, né, os melhores lugares para trabalhar, como que isso pode ser aproveitado por um microempreendedor, por alguém que está iniciando empreendedorismo? Ao contratar uma pessoa, deixar claras as responsabilidades, o que o teu negócio vai trazer ali, né, de benefício mútuo. Esses desafios, às vezes, a gente deixa para quando o negócio está bombando e não dá mais tempo de recuperar. A gente já perdeu os bons profissionais, né, por falta de uma atenção. Então, acho que do que a gente conversou aqui, eu acho que é legal a gente trazer isso para esse ponto. Busquem, né, dentro dessas conversas. Eu acho que é bem bacana. E se eu puder contribuir com o livro de vocês, com certeza. Eu acho que um livro que eu recentemente reli em relação a esse desafio da gestão do tempo, que eu falei para vocês, né, agora, foi Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Batidinho, já velho, para quem já ouviu falar do Covey, né? Sim, mas ele é muito legal porque ele fala exatamente da experiência, né, do 34º presidente americano lá, quando ele precisou fazer a gestão de muitas demandas, né, num tempo que não mudou. Então, acho que assim, hoje todo mundo aqui tem que cuidar de casa, família, dá tempo da academia, da saúde, né, e tanta coisa que a gente tem para fazer. E aí, quando eu reli isso, gente, eu falar por experiência, eu revi a minha forma de trabalhar de novo. Se enxergou, né, novamente? Me enxerguei. Então, isso é legal, sabe? A gente revisitar essas questões, porque a gente bota no modo automático. Sim, perfeito. Então, então, gente, muito obrigado. Agradeço a todos que nos prestigiaram, nos assistiram, nos ouviram, tanto no Spotify quanto no YouTube. Eu agradeço em nome do Dirceu, em nome do nosso podcast. Nos sigam nas redes sociais, no Instagram, Mentores do Negócio, @Mentores do Negócio. E fico à disposição até o próximo episódio. E em breve estaremos gravando novamente. Eu, Dirceu, dividindo essa bancada. Um abraço a todos. Até uma próxima oportunidade. Isso aí. Obrigada.